Bom dia, irmãos. Todos bem-vindos. Vamos ter o nosso tempo missionário. Vamos entregar a nossa oferta, o nosso euro, para o Centro de Expansão Missionário. E enquanto ouvimos a irmã, eu ia pedir ao senhor, só ia pedir, enquanto vão entregando o vosso euro, vamos entrar, entregamos o nosso euro e sair por ali, para não haver choques frontais, está bem? Vamos fazer por este sentido só. E vamos dar em referência e atitude, vamos então entregar o nosso euro. Pastores que estejam no ativo, os pastores que já estão reformados, Pai Santo, pedimos especialmente por estes que já passaram da sua idade
entregar toda a sua vida à tua obra, Pai Santo. Nesta hora, nesta altura das suas vidas, que sejas com estes servos e com as suas famílias, relembrando o trabalho que eles puderam levar a conhecer a tantos que aceitaram. Em nome do teu Filho amado, pedimos e agradecemos pela vida de cada um deles também. Amém. A soberania de Deus acompanha-nos. Vamos ter uma leitura no Salmo 147, os versículos 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados no coração e liga-lhe as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Então este Deus sábio, invisível, perfeito e imortal, este Deus excelso, vamos cantar louvores. Todos em uníssono e aqui aos irmãos que puderem, por favor, ficar de pé e vamos entoar o hino com beleza do Evangelho ao mundo cristão. E o cuidado de Deus sustenta-nos. E em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, diz-nos: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Firme nas promessas.
Enquanto vamos levantar os nossos dízimos e ofertas, vamos então atuar este cântico. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por isto pedimos e tu te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. E o Espírito de Deus auxilia-nos nesta caminhada. Vamos fazer uma leitura então do Salmo 71, que já está projetado, e diz assim a palavra do Senhor: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faça que eu escape, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe, e o meu louvor será para ti constantemente. A presença de Deus fortalece-nos em todos os momentos, e em cada momento é o hino que nós vamos entoar em conjunto. Senhor,
13 diz-nos: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Vamos entoar comigo, falar com Deus. Os irmãos podem ficar sentados, se quiserem. E vamos entoar a sua oração. Oh,
Ora então, bom dia, meus irmãos. Bom dia para quem ainda não viu. E bom dia para os que vou procurar ser o mais rápido possível. Os irmãos nos querem almoçar, não é? Bom, então, meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Velho Testamento, em Êxodo, para lermos a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 33, e vamos fazer a leitura desde o versículo 1 ao 11. Vou pedir aos irmãos, se puderem ficar de pé, para fazermos esta leitura com a maior reverência. Diz assim, a minha tradução é um pouco diferente, mas diz a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os aveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos, pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos israelitas: és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti, por um só momento te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos, desde o monte Horeb em diante. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a da tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé na entrada da sua tenda, e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda. E todo o povo, levantando-se, adorava cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Naum, não se distanciava da tenda. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, para ver quais as lições, quais os ensinamentos que tens para nós nesta manhã. Possamos tirar da Tua Palavra aquilo que Tu queres que nós saibamos. E te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dirija, nos guie, nos conduza para essa interpretação da Tua Palavra. E que tudo o que Tu dissermos, tudo o que possamos falar, venha da Tua Palavra, não da nossa. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar-vos, meus irmãos.
subentendemos ou entendemos ser que a presença de Deus requer uma coisa: a santidade do seu povo. A santidade do seu povo. No versículo 7 fala-nos da tenda. A tenda a qual Moisés chamou a tenda da revelação. Revelação do quê? Porque Deus falava com Moisés, porque Deus estava lá para atender o povo, para falar com o povo. Era lá que o Senhor falava. Bom, meus irmãos, nós lembramos bem, todos nós, da história do povo de Israel. O povo de Israel esteve durante 400 anos no Egito como escravos, não foi? Como escravos durante 400 anos. E na sua escravidão sofreram muito. Foram muito maltratados, porque era um povo estrangeiro. Não vamos lembrar. Lembramos como é que eles foram para o Egito. Sabemos como é que foi. Mas eles ficaram lá 400 anos como escravos. E no meio da sua escravidão, da sua aflição, dos seus maus tratos, eles viraram-se ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Não foi? Lá em Êxodo, capítulo 2 e versículo 23, o que é que vai dizer? Que o clamor subiu ao Senhor. Não é? Que o clamor subiu ao Senhor. E Deus ouviu os seus gemidos. Não foi? Ouviu os seus gemidos. No versículo 24 do mesmo capítulo. E então o Senhor, ouvindo os seus gemidos, disse a Moisés: eu conheço os seus sofrimentos. Encontramos isto no capítulo 3 de Êxodo, versículo 7. Então Deus fala a Moisés e disse a Moisés: eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Não foi? No versículo 8 de Êxodo, capítulo 3. E todo o seu percurso no deserto, desde que saíram do Egito, todo o seu percurso pelo deserto, o Senhor não os abandonou, não. Esteve sempre com o seu povo. Podemos ver isto lá no capítulo 13 de Êxodo, versículo 21 e 22, não é? Mas o Senhor sempre esteve com eles. Mas o que é que o Senhor fez? Pôs uma condição. O Senhor pôs uma condição e disse: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida nem figura alguma. E durante este percurso, eles até um bezerro de ouro fizeram para adorar. Não foi? Andaram sempre mal, desviados, praticando o mal. Não farás imagem esculpida nem figura alguma. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás.
E aí, no versículos 1 a 5, encontramos estas palavras do Senhor. Quer dizer que, se o povo fosse obediente, se cumprisse com as condições do Senhor, eles viveriam uma boa aventurança. Viviam felizes, não é? Viveriam felizes. Podemos encontrar isso em Romanos, capítulo 4, versículos 6 e 8. Mas, meus irmãos, há circunstâncias da vida que podem impedir essa bem-aventurança. Pois é. Há circunstâncias da vida que podem desviar-nos dessa bem-aventurança, dessa felicidade com o Senhor. A desobediência. Não obedecer à palavra do Senhor, não obedecer ao Senhor. O orgulho. E o orgulho é uma vaidade, é arrogância, é uma. E a obstinação. No versículo fala em obstinação, não é? No versículo 4, é um povo muito obstinado. Quer dizer que continua no erro, não é? Que continua no erro. Persiste no erro. Era o que acontecia com ele. Será que nós também não somos assim? Não continuamos no erro, não persistimos no erro? Pois é, meus irmãos. Se o povo fizesse o que o Senhor manda, ou mandava, eles viveriam numa bem-aventurança, no meio, porque Deus estaria no meio do seu povo libertado do Egito. Meus irmãos, também no cristianismo, Cristo, no meio do seu povo, é uma bem-aventurança. Também Cristo, no meio do seu povo consagrado, é uma bem-aventurança. Mas depende de várias condições essenciais. Uma delas é a obediência ao ensino da palavra. Outra é a submissão ao nome do Senhor. E também gratidão pelo privilégio concedido desta bem-aventurança de o Senhor estar conosco. E também o discernimento, que é a capacidade de perceber o valor espiritual da ceia do Senhor. Muitas vezes nós nem pensamos no significado da ceia do Senhor. Não percebemos, muitas vezes, o valor espiritual da ceia do Senhor. No texto que lemos, de 1 a 11, no versículo 33, capítulo 33, e aí nós podemos usar ou fazer, se quiser, as seguintes divisões. Podemos usar ou fazer as seguintes divisões. Primeiro, o que Deus resolveu não fazer. O que Deus resolveu não fazer. Segundo, a alternativa que Deus escolheu. E terceiro,
o que Moisés fez com a tenda. O título desta mensagem, digamos assim, é a tenda da reconciliação, ou da revelação. Da revelação. É o que está lá. É o seu povo. Ora, vamos ao primeiro ponto. O que Deus resolveu não fazer. Logo no versículo 3, disse Deus: não irei no meio de ti. Não foi? Não irei no meio de ti. Noutras traduções tem: não subirei no meio de ti. Podemos aqui, meus irmãos, ter alguns pensamentos importantes. Que a presença de Deus é incompatível com o mal. Aquele povo continuava no erro. Foi ou não foi? Mas o Senhor disse: eu não vou contigo. Tu continuas no erro. Portanto, a presença de Deus é incompatível com o mal. No Salmo 34 e versículo 16, nós podemos ler o seguinte: a face do Senhor está contra os que fazem mal, para desagregar da terra a memória deles. Meus irmãos, também podemos ter o pensamento que a presença, que Deus, ter o pensamento não é que Deus é amor. Deus é amor, porque Deus é amor, não que encontramos lá no capítulo 4, 1 João, e versículo 8. Deus é amor. Ele, como eu falei, incompatível, quer dizer que Deus repugna-se com o mal. Não pode estar unido ao mal. E podemos encontrar em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Filipenses 4, 9, etc. Muitas passagens. Porque se o Senhor tolerasse o pecado, poderia dar-nos a aparência de que Deus consiste, ou consistia, ou permitia o pecado. Era que Deus permitia o pecado. Meus irmãos, a obstinação, a persistência no pecado, no erro, do povo daquele tempo e do povo de agora, de nós, priva-nos da maior das bênçãos, que é a presença do Senhor no nosso meio. Meus irmãos, ainda há pouco se falou aqui, na lição, que às vezes fazem em determinados sítios cultos, muito espetáculo, não é? Curas, isto, aquilo, aquilo, é só espetáculo. Bom, não estamos aqui para contar, mas simplesmente dizer que nos nossos dias pode haver congregações cristãs que se sentem privadas da presença de Cristo no seu meio e dizem: a nossa igreja não cresce, cada vez somos menos. Pois é. Devemos verificar, a igreja deve verificar o que é que está mal. E a explicação, meus irmãos, pode ser porque congregam-se para tudo. Há reuniões para tudo. Há cultos para tudo. Amém?
não somente para Cristo. E não somente para Cristo. Sabeis porquê, meus irmãos? Porque não deixam liberdade para o Espírito Santo trabalhar em vós, para atuar, para ministrar a quem Ele quiser, como encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 11, fez a parte da nossa segunda das nossas lições. Porque há pecados cometidos dentro dessa congregação. E há pecados dentro dessas. Por isso, o Senhor não está no seu meio. Era. Por isso, ela não está no seu meio. Meus irmãos, a persistência no erro priva-nos da maior das bênçãos, que é a presença do Senhor no nosso meio. Segundo ponto que nós podemos tirar desta simples é a alternativa que Deus instituiu. Então, qual foi a alternativa que Deus instituiu? Deus, no versículo 2, fala-nos que enviou um anjo, não foi? Enviou um anjo. Então nós ficamos a entender, ou a saber, que o Senhor ainda quer bem até a um povo que continua no erro. Mesmo assim, o Senhor ainda quer bem a um povo que continua no pecado. E ficamos a entender também que sem um guia espiritual o povo não pode avançar. Ou não? O Senhor mandou um anjo para os guiar. Que um fiel mensageiro, um anjo de Deus, pode conduzir, como temos lá no versículo 2, o povo e iluminar as dificuldades. Não é? Porque eles iriam encontrar-se com muitos povos e lutar com eles. Não é? Mas, meus irmãos, também podemos entender que o melhor, uma terra humana, leite e mel, está ao alcance de quem está com Deus. Não sei se estou a fazer entender. Quem está com Deus e avança com o Senhor. Para que possa tomar posse do bem. Mas para poder tomar posse do bem, vai ter problemas, conflitos. Não é? E eles tiveram muitos conflitos. E também podemos entender que quem se sente privado da presença de Deus, o que é que diz no versículo 8? Deve humilhar-se ao Senhor. Não é o que diz lá no versículo 4? Quando o povo ouviu esta má notícia que o Senhor não ia com eles, começou a chorar. Não foi? Começou a chorar. E nenhum deles usou os adornos, aquelas coisas que eles traziam, representando outros deuses. E ainda hoje acontece isso. Muitos crentes trazerem a cruzinha com o Cristo pendurado. Peço perdão. São adornos. Bom, meus irmãos,
humilhar-nos perante o Senhor pelos nossos desvios, pelos nossos pecados. O terceiro ponto, meus irmãos, é o que Moisés fez com a tenda. E podemos ler desde o versículo 7 ao 11 o que é que ele fez com a tenda. A tenda não era o tabernáculo. Não era. Porque ainda não existia. Não é? Ainda não estava feito, ainda não era feito. Estou lá no capítulo 25, é que nós encontramos, versículo 8 e 9, é que nós encontramos que o Senhor manda que se faça o tabernáculo. E no versículo, em Êxodo 42, Deus manda levantar o tabernáculo. Não é? E até no versículo, no capítulo 40 de Êxodo, nós já temos isso. E em Números 9, 15, o Senhor diz, no dia em que o tabernáculo foi levantado. Ora, meus irmãos, provavelmente era a própria tenda de Moisés, não é? Era a própria tenda de Moisés, que estava no meio do arraial, no meio dos outros, onde predominava o erro, onde predominava o pecado. E aonde o povo vinha a julgamento. E onde, sem dúvida também, Deus muitas vezes se encontrava com o seu servo. Não é? Era a tenda de um chefe e era uma das maneiras em que Moisés era honrado. Mas Moisés tirou a tenda do meio do arraial. Não foi? Ele tirou, afastou a sua tenda do meio do arraial, como temos no versículo 7. Daquele arraial imundo e pecador. Num sinal, ou como um sinal de reprovação da conduta que eles tinham. De renovação. Vede, meus irmãos, que Moisés não tirou a tenda e foi-se embora. Ele não se foi embora. Ele foi um pouco mais distante e montou a sua tenda. E quem queria ouvir a palavra de Deus tinha que percorrer uma determinada distância entre o arraial e a tenda de Moisés, não é o que está lá no versículo 7. Fora do acampamento. Fora do acampamento. Vimos aqui, meus irmãos, um ensino. O ensino da separação. E em toda a Escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse, este ensino da separação é bastante instrutivo. Próprio para nos ensinar, para nos instruir, para nos educar. E este ensino diz-nos que devemos sempre separar-nos moralmente do mal. Não foi? Não foi o que Moisés fez? Separou a sua tenda de onde estava o mal, onde estava o pecado. Porque o Senhor não pactua com o pecado, com o mal. E até podemos entender que, meus irmãos, muitas vezes devemos separar-nos fisicamente dos malfeitores, separar-nos daqueles, afastar-nos daqueles que praticam o mal. Meus irmãos, há coisas que dificilmente combinam. É verdade. Se nós pusermos numa garrafa azeite e água, o que é que acontece?
Isto é um exemplo só. Mas há outros. Ora, há coisas que dificilmente combinam. O apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele diz o seguinte: que comunhão há entre a luz e as trevas? Não há nenhuma. Nas trevas não vimos. Com a luz podemos observar tudo. É ou não é? Não há comunhão. Ainda no capítulo 6, versículo 15, Paulo diz que harmonia existe entre Cristo e Belial. E no versículo 16 a 18 do mesmo capítulo, o que é que o Senhor diz? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E agora até ao 18. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada nenhum, e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, não queremos, provavelmente todos nós, não queremos, por exemplo, ver a igreja, os crentes. Isto é um exemplo que eu vou dar, mas há muitos. Ver os crentes tomar a ceia do Senhor num edifício onde se pratica tudo o que há de mal, filmes pornográficos, guerra, etc, mil e uma coisa. Por exemplo, num cinema. Não é? Não fica bem, não combina. Ou não? Não combina. Pois é, meus irmãos. Temos de ter cuidado. Se queremos que o Senhor esteja no nosso meio, que o Senhor habite em nós, temos que nos separar. Foi o que Moisés fez. Separou. Saiu do meio deles do pecado. E quem quisesse falar com Deus, ouvir a palavra do Senhor, iria onde não estava o pecado. O Senhor não se une com o pecado. Meus irmãos, meditemos bem nisto. É bom que refletamos, pensamos o que é necessário para nós, como crentes, ou para uma igreja que é Cristo no seu meio. É bom que pensemos, possamos refletir. O que é que sabemos nós da direção de um anjo de Deus que nos manda para nos dirigir? Em quem temos nós obedecido? Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18, o que é que lemos à pouco? O que é que nós lemos à pouco? Sai do meio deles, apartai-vos. São ordens do Senhor. Sai do meio deles, apartai-vos. Para terminarmos, meus irmãos, a lição principal deste texto que eu escrevi, parece, ou é mesmo, ser, requer a presença de Deus, ou a presença de Deus requer a santidade do povo.
de Deus. Portanto, a lição principal que nós podemos tirar daqui parece ser que a presença de Deus requer a santidade no meio do seu povo. Obrigado, irmãos. É bom que possamos refletir nestes textos, nestes princípios que o Senhor tem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, obrigado pelos momentos que nos destes, que podemos refletir na Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine e nos faça entender que Tu queres que nós sejamos puros para habitares em nós. Obrigado, Senhor. É o que agradecemos em nome do Senhor Jesus.